Em meio à garoa persistente que caía sobre São Paulo, uma jovem chamada Lara caminhava com passos determinados em direção ao Colégio Santa Madalena Sofia. Vestia uma blusa social azul clara e uma calça jeans discreta. O envelope em sua mão continha seu currículo, simples e impresso em papel sulfite, como quem ainda acreditava que o esforço sincero ainda podia abrir portas. O cenário era cinza, úmido, típico da cidade grande, mas no peito de Lara, algo pulsava entre ansiedade e esperança. Era só mais uma tentativa. Mais uma entrega. Um novo recomeço, talvez. E se você também acredita que até os pequenos momentos podem mudar tudo, aproveita esse instante. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Sua participação aqui faz toda a diferença, porque histórias como a de Lara acontecem todos os dias, silenciosamente, e merecem ser ouvidas por mais pessoas. Lara tinha 24 anos, recém-formada em letras pela Universidade Estadual, e sustentava a mãe enferma e o irmão caçula com pequenos bicos de revisão de textos e aulas particulares. Naquela manhã de terça-feira, soube por uma amiga que o colégio estava contratando uma nova assistente pedagógica. Não era exatamente o que sonhava, mas era o que ela precisava, urgentemente. O Colégio Santa Madalena era uma instituição particular tradicional no bairro do Paraíso. Fachada impecável, portões de ferro trabalhado, árvores cuidadas ao redor. Mas por trás daquela aparência nobre, histórias de pressão extrema sobre funcionários e uma administração rígida corriam entre os ex-funcionários. O diretor, Dr. Gustavo Montenegro, era conhecido por sua frieza e discrição. Ao chegar, Lara foi recebida com um olhar desconfiado pela secretária, uma mulher magra, de cabelos curtos e grisalhos, que indicou com um aceno que ela esperasse na recepção. A sala do diretor estava com a porta entreaberta, e algo curioso chamou a atenção de Lara. Um som abafado, como se alguém chorasse ali dentro. Minutos depois, a secretária, de forma apressada, disse que o diretor estava ocupado, mas aceitaria receber o currículo pessoalmente. Você pode deixar lá dentro. Ele pediu que colocasse sobre a mesa. Lara, hesitante, atravessou o corredor silencioso. Quanto mais se aproximava da sala do diretor, mais forte se tornava a sensação de que algo estava errado. O som, agora, parecia mais com soluços contidos. Empurrou a porta devagar. A luz da sala estava acesa, mas não havia ninguém atrás da grande mesa de madeira. Em vez disso, à esquerda, sentado em uma poltrona de couro, um homem chorava com a cabeça entre as mãos. Era o próprio diretor, irreconhecível. Lara congelou. Não sabia se deveria recuar ou falar algo. Mas, antes que pudesse decidir, o diretor anotou. Seus olhos estavam vermelhos, a expressão desfeita. Ele tentou se recompor, limpando o rosto com um lenço. Desculpe, senhor. A secretária disse que podia deixar o currículo aqui. Disse ela, com a voz baixa. Sim, claro, desculpe por isso, respondeu ele, com dificuldade. Pode deixar sobre a mesa. Ela o fez e se virou para sair, mas antes de alcançar a porta, ouviu. Você, é professora? Ela se virou. Formada em letras. Dou aula de reforço. Estou à procura de uma oportunidade. Ele assentiu, mas seu olhar parecia perdido, distante. E então disse algo que, mesmo meses depois, ela ainda não saberia explicar porque a tocou tão profundamente. Já percebeu como a vida parece fazer questão de nos derrubar exatamente quando achamos que podemos respirar? A frase ficou no ar. Não era uma pergunta retórica qualquer. Era o desabafo de alguém esgotado, despido da autoridade. Lara hesitou, depois respirou fundo. Sim. Mas também já percebi que é nesses momentos que a gente conhece quem ainda consegue estender a mão. O olhar do diretor encontrou o dela. E ali, naquele instante breve e silencioso, alguma coisa se quebrou, ou se iniciou. Antes que ela saísse, ele disse, pode voltar amanhã às 10 horas. Quero conversar com você com mais calma. Ela assentiu, surpresa. Enquanto caminhava de volta para a rua, sem saber exatamente o que acabava de acontecer, Lara teve a nítida sensação de que aquele simples ato, de entrar e deixar um currículo, havia aberto algo que mudaria completamente o rumo de sua vida. Na manhã seguinte, o céu estava limpo e o ar carregava o cheiro fresco das árvores depois da chuva. Lara voltou ao Colégio Santa Madalena Sofia com o coração batendo forte. Passou a noite se perguntando se o convite do diretor havia sido real ou apenas um gesto de educação. Mas ali estava ela, às 9h55,
com uma pasta na mão e uma esperança silenciosa. A secretária, desta vez mais simpática, apenas apontou com o queixo para a sala do diretor. A porta estava fechada, mas quando Lara se aproximou, ela se abriu sozinha. Dr. Gustavo a recebeu com um sorriso leve, quase imperceptível. Entre, por favor. A sala tinha uma decoração clássica, com prateleiras de livros emoldurando a parede e um cheiro de madeira encerada. Mas o que mais chamava a atenção era um porta-retratos virado para baixo sobre a mesa. Gustavo o reposicionou discretamente, como se quisesse protegê-lo de olhos alheios. Sente-se. Você disse que dá aulas de reforço? Ele começou, mais calmo. Lara falou brevemente sobre sua formação, a experiência com alunos da rede pública, e mencionou que trabalhava como monitora voluntária em uma ONG nos finais de semana. Você tem prática com crianças em situação de vulnerabilidade? Ele perguntou, com um tom mais interessado. Ela assentiu. A maioria delas. Cada uma com uma história difícil. A gente aprende mais com elas do que com os livros. O diretor ficou em silêncio por um momento. Depois, surpreendendo-a, disse: preciso de alguém para lidar com um aluno em particular. Um menino de 10 anos. O nome dele é João Pedro. A mãe faleceu no ano passado e desde então ele vem se isolando. Tem ataques de raiva. Já fez 4 professores desistirem da função de apoio pedagógico. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Lara. Eu acho que você pode ajudar. A proposta veio como um golpe inesperado. Ela foi entregar um currículo e estava sendo considerada para algo tão delicado quanto aquilo? Não sou psicóloga, respondeu, hesitante. Eu sei. Mas você tem sensibilidade. E sinceridade. Talvez seja disso que ele precise agora. Naquela mesma tarde, Lara conheceu João Pedro. Magro, olhos claros e uma expressão desconfiada de quem já sofreu demais. Ele estava sentado em um canto do pátio, desenhando no chão com um graveto. Quando ela se aproximou, ele não olhou. Oi. Sou a Lara. Vou passar um tempo com você daqui pra frente. Não quero babá, ele respondeu, sem levantar a cabeça. Ela sorriu, mesmo diante da rejeição. Que bom, porque eu também não gosto de mandar nas pessoas. Na primeira semana, ele mal falava com ela. Na segunda, começou a perguntar coisas secas. Você tem cachorro? Você mora com sua mãe? Você já ficou com raiva a ponto de quebrar uma porta? Na terceira semana, ele desenhou o que parecia ser um menino com um coração trincado. E, pela primeira vez, pediu para que ela não fosse embora tão cedo. Enquanto a relação entre Lara e João Pedro evoluía, o clima dentro da escola também começava a mudar sutilmente. Professores que antes evitavam a sala do diretor notaram sua presença mais frequente nos corredores, observando as aulas, conversando com os alunos. Era como se algo nele tivesse se abrandado, ou renascido. Lara, por sua vez, passou a se tornar querida por muitos funcionários, principalmente pela forma como tratava os alunos com gentileza, sem nunca parecer fraca. Ela ouvia, observava e, quando necessário, tomava atitudes firmes, e isso causava respeito. Certo dia, depois do expediente, ela passou novamente pela sala do diretor para entregar relatórios sobre o acompanhamento de João Pedro. A porta estava entreaberta, como da primeira vez. Quando bateu, ouviu a voz calma de Gustavo. Pode entrar, Lara. Ela entrou, e, ao colocar os papéis sobre a mesa, viu que o porta-retrato, antes sempre virado para baixo, agora estava de frente. Mostrava uma mulher sorridente ao lado de uma menina com feições muito semelhantes às de João Pedro. Era minha esposa. E minha filha. As duas faleceram no mesmo acidente de carro. A mãe do João era minha irmã. Lara permaneceu em silêncio. Não era o momento de falar, apenas de ouvir. Achei que nunca mais conseguiria cuidar de alguém. Que minha função aqui era apenas manter as portas funcionando. Ele olhou para ela. Mas sua presença mudou isso. Nos dias que se seguiram, Lara passou a fazer parte da rotina escolar de forma cada vez mais ativa. As manhãs eram dedicadas exclusivamente ao acompanhamento de João Pedro, mas à tarde ela auxiliava em turmas diversas, especialmente nos projetos de leitura e escrita. A evolução de João era visível. O menino, antes calado e arredio, começou a participar das atividades, ainda com certa resistência, mas sem os surtos de raiva.
Um dia, ao fim de uma aula sobre histórias fantásticas, ele escreveu o seguinte na lousa, sem que ninguém pedisse: monstros não são só os que assustam. Às vezes, são os que somem quando você mais precisa. Foi a primeira vez que ele expôs em palavras algo tão íntimo. Lara leu em silêncio, com o coração apertado. Aquela frase era, ao mesmo tempo, uma ferida aberta e um grito de cura. Mas nem tudo caminhava com suavidade. Com o destaque que Lara ganhava entre os alunos e professores, começaram a surgir atritos velados. Especialmente com uma professora veterana, Dona Márcia, que lecionava há mais de 20 anos na escola. Ela via Lara como uma ameaça disfarçada de doçura. É admirável o que você faz com o menino, mas precisa entender que não pode reinventar a escola, disse ela em certo dia, num tom seco. Aqui, as coisas funcionam de um jeito. Não quero mudar nada. Só estou tentando ajudar. Lara respondeu, tentando manter o tom respeitoso. Às vezes, ajudar demais atrapalha quem já estava aqui, retrucou Márcia, antes de se afastar pelos corredores. A tensão se intensificou quando começaram a circular rumores de que o diretor pretendia propor uma reformulação pedagógica, incluindo a criação de um núcleo de apoio socioemocional, ideia inspirada no trabalho de Lara. Para muitos, isso era uma revolução positiva. Para outros, um risco desnecessário. Enquanto isso, fora dos muros da escola, a vida de Lara continuava marcada pela pressão financeira. A mãe ainda precisava de remédios caros, e o irmão, de apenas 16 anos, enfrentava dificuldades no colégio público onde estudava. Lara equilibrava as responsabilidades como podia, mas, certa noite, recebeu uma ligação que a desestabilizou por completo. Sua mãe havia desmaiado em casa e fora levada às pressas ao hospital. Ela passou a noite em claro, sentada em uma cadeira dura no corredor do pronto-socorro. O diagnóstico era grave: insuficiência renal avançada. O tratamento exigiria sessões de hemodiálise 3 vezes por semana. Na manhã seguinte, exausta, Lara ligou para a escola e avisou que não poderia comparecer. Mas à tarde, mesmo com os olhos vermelhos e o coração em frangalhos, apareceu no pátio. João Pedro estava esperando por ela com um desenho na mão. Era ela e ele sentados embaixo de uma árvore, com um livro gigante entre os dois. Achei que você não vinha mais, disse ele, com um fio de voz. Ela ajoelhou-se e o abraçou. Pela primeira vez, o menino retribuiu com força. Mas, naquele mesmo dia, outra tempestade se formava. Durante uma reunião do corpo docente, Dona Márcia expôs sua insatisfação com as mudanças que vinham ocorrendo. Disse, sem rodeios, que Lara estava interferindo indevidamente na metodologia da escola e influenciando decisões administrativas que não lhe cabiam. Com todo respeito, ela mal tem um mês aqui. Estamos nos deixando levar por sentimentalismos. Gustavo, que assistia à reunião em silêncio até então, levantou-se com firmeza. Sentimentalismo, professora Márcia, seria ignorar uma criança em sofrimento porque estamos apegados a métodos antigos. E, virando-se para todos, completou: eu mesmo sugeri as mudanças. E estou disposto a bancá-las. Foi um momento de ruptura. As palavras do diretor encerraram a reunião, mas deixaram o ambiente dividido. 2 dias depois, Lara foi chamada à sala da direção. Ao entrar, encontrou Gustavo com semblante sério, mas sem frieza. Recebi hoje a denúncia formal de que você estaria tentando implementar um programa paralelo de apoio psicológico sem autorização. Foi feita por uma professora. Ele suspirou. Eu já sabia que isso poderia acontecer. Lara ficou imóvel. Eu nunca, jamais tentaria fazer algo fora das regras. Só quis ajudar. Eu sei. Por isso você não será punida. Ele se levantou e entregou a ela um envelope. É uma proposta de contratação efetiva. Para coordenar oficialmente o novo projeto de apoio emocional e inclusão pedagógica. Lara arregalou os olhos. Mas, e o resto da equipe? Alguns vão resistir. Outros vão apoiar. Mas mudanças reais exigem coragem. E você, Lara, tem mais coragem do que muitos veteranos que passaram por aqui. Ela pegou o envelope com as mãos trêmulas. Não sabia se chorava, sorria ou apenas respirava. Com a nova proposta aceita, Lara passou a coordenar o recém-criado Núcleo de Apoio Emocional e Inclusão Pedagógica, um espaço ainda pequeno, com apenas uma sala anexa ao pátio e poucos recursos, mas com um propósito grandioso. A escola, aos poucos,
começava a se abrir para um olhar mais humano sobre seus alunos. Um dos primeiros desafios veio com Beatriz, uma adolescente do 9º ano com histórico de automutilação e um boletim repleto de advertências. Nenhum professor conseguia lidar com ela. Era sarcástica, agressiva e sempre parecia entediada. Lara, no entanto, a chamou para uma simples conversa, sem cobranças. Aqui você não precisa fingir que está tudo bem, disse, olhando nos olhos da garota. Beatriz a encarou com desdém no início. Mas no fim daquela primeira conversa, ao sair da sala, deixou cair discretamente um papel amassado na mesa de Lara. Nele, havia um desenho de uma menina em queda, com um paraquedas nas costas. E, ao lado, escrito com letras miúdas, talvez ainda dê tempo de abrir. Enquanto Lara construía pontes com alunos como Beatriz, novos conflitos surgiam nos bastidores. A coordenadora pedagógica, professora Inês, temia que o novo núcleo atraísse atenção demais, deixando os outros departamentos em segundo plano. Começou, discretamente, a dificultar o acesso de Lara aos recursos da escola. Livros que sumiam, salas ocupadas sem aviso, e-mails ignorados. Por outro lado, uma aliança improvável surgiu com o professor Caio, de Educação Física. Jovem, criativo, e sempre deixado à margem das decisões pedagógicas, viu em Lara uma oportunidade de transformar seus próprios projetos. Juntos, criaram o Circuito da Palavra, onde alunos expressavam sentimentos por meio de jogos e dinâmicas ao ar livre. A iniciativa teve um efeito imediato sobre João Pedro. Ele, que mal falava antes, passou a escrever pequenas histórias inspiradas nas brincadeiras. Uma delas começava assim: era uma vez um menino que morava em um planeta onde ninguém sabia o que era abraço. Um dia ele descobriu o som que o coração faz quando alguém cuida de você. A sensibilidade daquele texto correu pelos corredores da escola e chegou até as redes sociais. O pai de uma aluna compartilhou, e, em pouco tempo, uma pequena matéria foi publicada num blog de educação da cidade. O nome de Lara, discretamente mencionado, tornou-se símbolo de uma nova pedagogia afetiva. Mas a exposição também trouxe efeitos colaterais. Dona Márcia, sentindo-se ameaçada, procurou a coordenadora Inês com um plano para denunciar Lara junto ao conselho da escola. Argumentavam que a nova proposta pedagógica estava sendo implantada sem aprovação formal do colegiado, e que a aproximação emocional com os alunos poderia gerar confusão de papéis profissionais. Ao mesmo tempo, Lara descobria que a saúde de sua mãe piorava. A fila do SUS para um transplante de rim era imensa, e as sessões de hemodiálise a deixavam cada vez mais debilitada. O irmão de Lara, Pedro Henrique, também começou a faltar às aulas, alegando cansaço, mas ela sabia, ele estava se afastando da escola por medo de se tornar um fardo. Em meio a tudo isso, Gustavo passou a se aproximar mais de Lara, não de forma romântica, mas humana. Conversavam longamente sobre seus medos e perdas. Ele passou a compartilhar memórias da esposa falecida, que havia sido professora e tinha o sonho de criar um núcleo como aquele dentro da escola. Lara compreendeu, então, que seu trabalho era também uma forma dele continuar o legado de alguém que amava profundamente. Certa tarde, ao encerrar o expediente, Lara encontrou na porta do núcleo um envelope pardo sem identificação. Dentro, havia cópias das denúncias feitas contra ela, com destaque para trechos em que era acusada de exceder funções, influenciar decisões do diretor e se envolver emocionalmente com os alunos de forma prejudicial à autoridade dos docentes. Ela leu tudo sozinha na sala vazia. A sensação de injustiça queimava por dentro, mas a dor maior era a de perceber que parte dos ataques vinham de colegas que jamais ousaram conversar com ela diretamente. No dia seguinte, chegou cedo e deixou um bilhete na porta da diretoria. Preciso conversar. Mas dessa vez, não sobre os alunos. Sobre mim. Gustavo recebeu o bilhete de Lara logo ao chegar à escola, ainda com a mochila nos ombros e os olhos marcados por uma noite sem muito sono. O recado estava escrito em letra firme, mas ele reconheceu o peso por trás daquela firmeza. Sem hesitar, mandou avisar que a reunião da direção seria adiada e chamou Lara para conversar em sua sala. Ela entrou carregando um envelope semelhante ao que havia recebido no dia anterior, só que, desta vez, trazia algo diferente, a própria versão da história. Antes de você dizer qualquer coisa, disse Lara, mantendo a voz firme apesar do nó na garganta, quero deixar claro que não estou aqui para me defender de acusações. Estou aqui porque acredito no que construímos até agora. Mas preciso saber, você acredita também?
Gustavo a observou em silêncio por alguns segundos. O tipo de silêncio que poderia ser mal interpretado, mas que com ele significava apenas atenção plena. Lara, se eu não acreditasse, você não estaria aqui. O que está acontecendo é resultado de uma escola que nunca soube lidar com mudanças reais. Você representa o novo. E o novo sempre assusta. Ela sentiu, mas o alívio ainda não era completo. Eles vão me derrubar, Gustavo. Não porque eu errei, mas porque estou dando certo. Ela colocou o envelope sobre a mesa. Aqui estão documentos, relatórios, resultados do progresso dos alunos e até cartas dos pais. Não é uma defesa. É uma prova de que isso funciona. Gustavo pegou o envelope sem abrir. Em vez disso, caminhou até a estante de livros e tirou um fichário antigo. Ao colocá-lo sobre a mesa, revelou um nome gravado em dourado na capa: Projeto Sofia. Esse era o sonho da minha esposa. Um modelo de escola que não só ensinasse, mas acolhesse. Onde alunos pudessem aprender sobre sentimentos tanto quanto sobre equações. Ele olhou para ela com os olhos marejados. Mas ela morreu antes de conseguir implantar isso. Eu enterrei o projeto com ela. Até você aparecer. Lara levou a mão à boca, emocionada. Então você entende por que isso não pode acabar agora, disse ela, com a voz embargada. Entendo. E vou lutar com você. Na semana seguinte, o colégio recebeu uma notificação oficial do Conselho Gestor solicitando uma audiência interna para revisar a conduta da nova coordenadora pedagógica. A notícia correu pelos corredores como um incêndio. Alguns professores sorriram com malícia, outros, como Caio e até mesmo alunos mais velhos, demonstraram preocupação aberta. Mas Lara, em vez de se esconder, fez o oposto. Durante 3 dias, organizou uma exposição no pátio da escola com cartazes, fotos e depoimentos dos alunos atendidos pelo núcleo. Cada um contou, em suas próprias palavras, o que aquele espaço representava para eles. Alguns escreveram cartas, outros desenharam. João Pedro, em especial, criou uma história ilustrada com o título O Castelo que Aprendeu a Abraçar. No dia da audiência, a sala de reuniões estava lotada. Diretores, representantes do conselho, professores veteranos e até pais de alunos. Lara entrou com os ombros erguidos, embora por dentro sentisse como se carregasse toneladas. Foi Dona Márcia quem abriu os argumentos contra ela, citando os métodos não supervisionados, a falta de alinhamento com a estrutura tradicional e, principalmente, a exposição indevida da escola na mídia sem consentimento. Quando lhe foi dada a palavra, Lara ficou de pé, com as mãos trêmulas. Em vez de rebater acusação por acusação, ela apenas passou a mão sobre a pilha de cartas e depoimentos que havia trazido. Entregou alguns aos membros do conselho e leu em voz alta um trecho da história de João Pedro. O castelo que aprendeu a abraçar fala de um lugar rígido, onde ninguém podia falar sobre tristeza. Até que um dia, uma janela se quebrou, e alguém ouviu o que ninguém nunca quis escutar, o som de um coração ferido. Foi aí que o castelo começou a mudar por dentro. Ela fechou o caderno devagar. O que vocês chamam de caos, eu chamo de escuta. O que chamam de fraqueza, eu chamo de empatia. O silêncio que seguiu foi pesado. Mas naquele silêncio, algo começou a mudar. Ela tem razão, disse, de repente, a mãe de Beatriz, levantando-se. Minha filha ia abandonar a escola. E agora voltou a escrever poesias em guardanapos de padaria. Tudo por causa dessa mulher. Outros pais se manifestaram. Até mesmo Caio pediu a palavra. O ambiente, antes hostil, começava a se inclinar para outro lado. E então, para surpresa de todos, Gustavo falou: se for para escolher entre manter uma estrutura obsoleta ou dar voz a quem transforma vidas, eu escolho a segunda opção. Olhou para Lara. E estou disposto a colocar meu cargo à disposição se for necessário. Foi o ponto de virada definitivo. A reunião terminou com a decisão de manter o núcleo ativo, sob avaliação semestral, e Lara permaneceu em seu cargo. Mas mais do que isso, algo maior havia sido conquistado: o respeito coletivo, conquistado não pela força, mas pela coragem de permanecer. A decisão do conselho ecoou como um trovão pelo colégio Santa Madalena Sofia. No dia seguinte, Lara chegou à escola mais cedo do que o habitual. Esperava olhares tortos e sussurros de reprovação, mas foi recebida com algo inesperado: silêncio respeitoso. Não o silêncio do desprezo, mas o tipo que antecede algo novo.
Um reconhecimento silencioso de que ela havia vencido. A sala do núcleo estava repleta de pequenos bilhetes deixados pelos alunos, mensagens de apoio, desenhos e palavras como obrigado e não desista. João Pedro havia feito um cartaz com recortes de revistas dizendo: a escola não é só onde a gente aprende. É onde a gente também pode melhorar. Lara se emocionou. Sabia que aquele momento não era só uma vitória institucional, mas uma mudança real na vida de muitas crianças. Nos dias que se seguiram, os efeitos da audiência começaram a se revelar. Alguns professores que antes criticavam abertamente o trabalho de Lara passaram a tratá-la com cordialidade, ainda que à distância. Outros, como Márcia, se fecharam ainda mais em seus métodos, evitando contato direto. Mas o muro de resistência começava a mostrar rachaduras. Dona Inês, a coordenadora pedagógica que havia alimentado boa parte da denúncia, foi chamada para uma conversa formal com a direção. Embora não tenha sido demitida, perdeu força política dentro da escola. Gustavo a remanejou para funções mais administrativas, afastando-a das decisões pedagógicas diretas. Enquanto isso, o núcleo ganhava vida própria. Caio passou a colaborar de forma fixa, e novos projetos foram surgindo, grupos de leitura afetiva, rodas de escuta, oficinas de desenho e até sessões de relaxamento conduzidas por voluntários da comunidade. Mais do que um centro de apoio, o espaço se tornava um símbolo de transformação. Mas nem tudo se resolvia dentro da escola. A saúde da mãe de Lara continuava frágil. As sessões de hemodiálise exigiam cuidados constantes, e as despesas médicas aumentavam. Certo dia, ao sair da escola, Lara recebeu uma ligação urgente do irmão. A mãe havia desmaiado em casa novamente. Ela correu até o hospital, onde encontrou Pedro Henrique sentado na sala de espera, com os olhos fundos de exaustão. O menino havia tentado segurar tudo sozinho até onde pôde. Lara o abraçou com força. Eu não queria atrapalhar seu trabalho, ele sussurrou. Você nunca vai ser um fardo, Pedro. Nunca. O médico, com olhar cauteloso, informou que o estado da mãe era estável, mas frágil. Um transplante seria inevitável. E o tempo começava a pesar. Naquela noite, Lara chorou pela primeira vez em muito tempo, não de desespero, mas de cansaço. O tipo de choro que limpa, que esvazia e reorganiza tudo por dentro. No dia seguinte, foi à escola com os olhos vermelhos, mas sem tentar esconder nada. Na hora do recreio, Beatriz a encontrou no corredor. Você parece um zumbi, disse a garota com sua habitual ironia. A vida às vezes exige noites em claro, respondeu Lara. Minha mãe quer saber se você aceita carona até o hospital quando precisar. Ela disse que é o mínimo depois de tudo. Lara sorriu. Aceitou. Pela primeira vez, percebeu que o que havia plantado estava começando a florescer fora dos muros da escola também. Um mês depois, um novo desafio surgiu. Uma equipe do Ministério da Educação anunciava visitas de inspeção às escolas particulares da região. O Santa Madalena seria um dos primeiros alvos, e os relatórios do núcleo de apoio entrariam na avaliação. Gustavo chamou Lara em sua sala. Eu sei que você já enfrentou tempestades maiores, mas essa visita pode determinar muita coisa. Se forem rígidos, podem mandar cortar o projeto. Não vou esconder o que fazemos, ela respondeu. E se quiserem entender, que vejam nos olhos dos alunos. Porque ali tá tudo. A inspeção foi marcada para uma quinta-feira. Lara organizou tudo com o máximo de cuidado, mas sem maquiagem. Nada seria forçado. Os avaliadores chegaram às 9 horas, percorreram as salas, observaram as dinâmicas e fizeram perguntas duras. Mas ao final, um dos inspetores, um homem mais velho, silencioso, chamou Lara de lado. A senhora está ciente de que esse modelo de acolhimento ainda não é regulamentado? Sim, ela respondeu. E mesmo assim decidiu implantá-lo? Não foi uma decisão. Foi uma necessidade. Ela respirou fundo. Porque enquanto a burocracia decide, as crianças continuam sofrendo. O homem ficou em silêncio por um momento, e então disse algo que ela nunca esqueceu. Pois saiba que, se houver alguma mudança nas diretrizes nacionais, será por causa de escolas como a sua. O segundo semestre começou com uma atmosfera diferente na escola Santa Madalena Sofia. Não era apenas o reflexo de mudanças administrativas ou dos novos projetos em andamento. Havia algo mais profundo.
uma espécie de renovação silenciosa nos corredores, um olhar mais atento entre professores, um cuidado diferente com os alunos. E, no centro disso tudo, estava Lara. Ela não era mais vista como uma promessa. Era agora uma presença consolidada, referência entre os alunos, e para surpresa de muitos, também entre parte dos próprios docentes. Até mesmo professores que antes resistiam à sua metodologia começaram a adaptar práticas, silenciosamente. Mas o maior reflexo estava nos alunos. João Pedro, antes quase mudo, agora participava ativamente das aulas. Criou, com a ajuda de Lara, um clube de histórias chamado Contadores do Impossível, que reunia crianças de diferentes idades para inventar narrativas e contá-las em voz alta para outras turmas. Um dia, durante uma dessas apresentações, ele olhou para Lara no meio de uma história e disse, sem rodeios, eu só aprendi a falar de verdade quando alguém escutou de verdade. Beatriz, por sua vez, não apenas voltou a escrever como começou a ilustrar suas poesias com colagens e desenhos. Passou a ajudar colegas com dificuldades em leitura e se candidatou a representante de turma. Ainda tinha seus momentos de silêncio e ironia ácida, mas agora havia brilho em seus olhos. Com o fortalecimento do núcleo, outros alunos começaram a procurar o espaço de forma espontânea. Casos antes ignorados, como crises de ansiedade, dificuldades de luto, autoconfiança abalada, começaram a ser acompanhados com sensibilidade. O que antes era um problema se tornava oportunidade de transformação. Contudo, Lara também vivia sua batalha pessoal fora dos muros da escola. As sessões de hemodiálise da mãe eram cada vez mais difíceis, e Pedro Henrique estava prestes a abandonar o ensino médio para arranjar um emprego informal, tentando aliviar a carga da irmã. Um dia, Lara chegou em casa e o encontrou sentado com uma mochila cheia de panfletos de Lan House para entregar na rua. Não, Pedro, não é assim. Eu não quero que você perca seus estudos. E eu não quero que você perca sua vida tentando salvar tudo sozinha. Foi a primeira vez que o irmão gritou com ela. A primeira vez que ela entendeu que o peso estava sufocando os dois. Naquela noite, ela não dormiu. Mas pela manhã, teve uma ideia. Chegou cedo à escola e conversou com Gustavo. Eu sei que não faz parte das atribuições da escola, mas você saberia se existe algum programa social que pudesse me ajudar? Um convênio, uma rede de apoio, qualquer coisa. Ele escutou, atento. Em silêncio, digitou algo no computador, fez 2 ligações e disse, me dá uma semana. 5 dias depois, Gustavo a chamou na sala da direção. Sobre a mesa, havia um envelope com o brasão da prefeitura. Existe um projeto novo sendo testado em poucas instituições. É uma parceria entre escolas e hospitais universitários para atender familiares de funcionários com dificuldades de acesso à saúde pública. Fizemos a solicitação e eles aceitaram o caso da sua mãe. A consulta está marcada para a semana que vem. E o seu irmão, ele sorriu, ganhou uma bolsa de estudos integral num colégio parceiro. Uma professora aqui dentro recomendou ele como aluno promissor. Lara ficou sem palavras. Apenas chorou. Um choro sem dor, de gratidão, de alívio. Nos meses seguintes, a vida tomou outro ritmo. O núcleo recebeu reconhecimento oficial da Secretaria de Educação e passou a ser modelo para outras escolas da rede. Lara foi convidada para ministrar uma palestra em um congresso estadual sobre metodologias afetivas na educação. No palco, diante de dezenas de educadores, começou sua fala com simplicidade. Eu não sou especialista em psicologia, nem em grandes teorias pedagógicas. Sou alguém que escutou uma criança com dor e decidiu não fingir que aquilo era normal. E foi a escuta que me ensinou a transformar, não só a vida deles, mas a minha também. Foi aplaudida de pé. No mesmo dia, recebeu uma mensagem de texto de Gustavo, você plantou algo que nem o tempo vai arrancar. Ao chegar em casa, encontrou sua mãe rindo com Pedro Henrique na cozinha. Ela havia voltado da consulta com mais esperança e menos dor. Lara se permitiu sentar, respirar fundo e olhar ao redor, talvez pela primeira vez sem o peso do amanhã. Porque, no fim, ela não havia apenas conseguido um emprego. Havia construído um novo mundo. O fim do ano letivo se aproximava, e com ele uma atmosfera de expectativa e encerramento. Para muitos, era apenas mais um período de provas e formaturas. Mas para Lara, aquele fim de ciclo trazia algo maior, a concretização de uma transformação coletiva, e a sensação de que algo grande ainda estava por vir.
O núcleo de apoio emocional, agora oficialmente chamado de Espaço Sofia, tinha ganhado uma nova sala, maior, equipada com almofadas, livros, painéis interativos e murais temáticos onde os alunos deixavam mensagens semanais. O espaço se tornará o coração pulsante da escola, onde se falava o que antes era calado. João Pedro, agora muito mais comunicativo, liderava com orgulho o grupo Contadores do Impossível e preparava com seus colegas uma apresentação para a cerimônia de encerramento do ano. Seria a primeira vez que falaria diante de todos os alunos, professores e pais. Lara o acompanhava com carinho, sem nunca tirar dele a autonomia. Enquanto isso, Beatriz, com sua típica teimosia apaixonada, insistiu para que o evento final tivesse uma exposição artística feita por alunos que quisessem expressar suas emoções por meio de colagens, cartazes e ilustrações. O projeto foi batizado de Caleidoscópio de Sentimentos e ficou a cargo dela organizar. Mas enquanto os alunos floresciam, um novo obstáculo começou a se desenhar nos bastidores. Gustavo recebeu um comunicado da mantenedora da escola. O grupo educacional que financiava o Colégio Santa Madalena passaria por uma fusão com uma rede maior. E, com isso, mudanças drásticas estavam previstas. Uma delas incluía a reestruturação de toda a gestão pedagógica e o cancelamento de todos os programas não alinhados ao modelo tradicional de ensino. A notícia caiu como uma bomba. Eles querem transformar a escola em um modelo replicável, com metas e resultados padronizados, disse Gustavo a Lara, em voz baixa, ao final de uma tarde. E o Espaço Sofia? Ela perguntou, já sentindo o peso da resposta. Não consta no plano deles. Ele fez uma pausa. Disseram que podem manter algo simbólico, mas sem alocar recursos ou pessoal exclusivo. Lara ficou em silêncio por um momento. Depois disse, isso não é manter. É sufocar até desaparecer. Gustavo assentiu. Sei. E por isso preciso te perguntar algo com sinceridade. Você está disposta a lutar mais uma vez? Lara olhou ao redor, para as paredes cheias de desenhos, cartazes, histórias infantis. Ouviu ao longe a risada de João Pedro e o som da tesoura cortando papel no fundo da sala, onde Beatriz montava os últimos detalhes da exposição. Não tem como eu não lutar, respondeu, firme. Eles podem mexer em organogramas, mas não vão apagar o que já foi sentido. Na semana anterior ao encerramento, Gustavo convocou uma reunião extraordinária com a nova administração. Levou consigo os relatórios detalhados de Lara, depoimentos de pais, e uma proposta de incorporação oficial do Espaço Sofia ao currículo da escola, com reconhecimento de carga horária para os alunos envolvidos. Os novos gestores ouviram tudo com expressões calculadas. O diretor da nova rede, um homem formal chamado Eduardo Gouveia, foi direto. Emocionalidade é importante, sim. Mas não pode competir com desempenho. Nosso foco é excelência, resultados e metas claras. Queremos formar líderes, não dependentes emocionais. Foi Lara quem respondeu, com a voz calma, mas carregada de força. Só forma líderes quem forma seres humanos primeiro. E isso, Sr. Gouveia, começa quando alguém finalmente é visto. A reunião terminou sem uma decisão imediata, mas com uma promessa. A diretoria analisaria o conteúdo e daria um parecer até a cerimônia de encerramento. Lara saiu da reunião com a cabeça erguida, mas o peito apertado. Sabia que aquela resposta definiria tudo. Ou a continuidade de algo revolucionário, ou o fim prematuro de um projeto que estava salvando vidas. No dia seguinte, ao entrar na escola, encontrou todos os murais do Espaço Sofia cobertos com panos pretos. No lugar de um aviso formal, havia apenas uma folha branca, escrita à mão, com a letra de Beatriz. Não vamos fechar os olhos. Nem deixar ninguém apagar o que somos. Lara sorriu. O clímax estava se aproximando. A manhã da cerimônia de encerramento amanheceu com um céu limpo e azul, mas dentro da escola, a tensão era espessa. Os panos pretos que cobriam os murais do Espaço Sofia haviam sido retirados por Lara e os alunos logo cedo. Em seu lugar, os desenhos, recados e poesias estavam novamente expostos, mais coloridos do que nunca, como um grito de resistência silenciosa. Lara, ao chegar, foi informada de que a nova diretoria ainda não havia dado uma resposta oficial sobre a permanência do projeto. O silêncio, naquele contexto, soava mais ameaçador do que qualquer não direto. O evento estava marcado para as 17 horas, no pátio central da escola. Cadeiras alinhadas, palco montado, alunos organizando apresentações. Pais chegavam aos poucos,
com celulares e olhares curiosos. A expectativa era grande, não apenas pelo encerramento do ano, mas pelo que aquela tarde poderia simbolizar. João Pedro, vestido com uma camisa branca e jeans, estava nervoso. Tremia levemente, segurando seu caderno com a história final que apresentaria. Eu vou esquecer tudo, disse ele a Lara nos bastidores. Não vai. Por que você não decorou? Você sentiu. E tudo que a gente sente de verdade, a gente não esquece, ela respondeu, apertando suavemente seu ombro. Enquanto isso, Beatriz organizava sua exposição com uma eficiência impressionante. Havia colado um grande cartaz no alto do painel principal, onde se lia: só existe educação quando a escuta. Às 17h05, Gustavo subiu ao palco e deu início à cerimônia com palavras breves, mas significativas. Falou sobre superação, crescimento e sobre a importância de olhar para os alunos com mais do que métricas e provas. Este ano, aprendemos com nossos estudantes tanto quanto eles aprenderam conosco, disse. E a prova disso será apresentada agora. Chamou João Pedro ao palco. Silêncio. O menino respirou fundo, encarou o público, e começou a ler sua história com a voz ainda frágil, mas decidida. Era uma vez uma escola onde ninguém falava sobre sentimentos. As pessoas tinham medo de chorar, de falhar, de dizer que estavam tristes. Mas um dia, alguém escutou o que ninguém tinha coragem de dizer. E esse alguém não era mágico, nem super-herói. Era só alguém que acreditava que escutar já era um jeito de curar. Quando terminou, foi aplaudido de pé. Lara, emocionada, quase não percebeu quando dois homens de terno se aproximaram discretamente do palco. Eram os representantes da nova administração. Gustavo os recebeu com semblante neutro. O diretor da rede, Gouveia, pediu o microfone. O público, percebendo o clima, se aquietou. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje representando a nova fase administrativa do colégio. E, após analisarmos o material pedagógico e os resultados apresentados, fez uma pausa. Chegamos a uma decisão. Lara, ao lado do palco, sentiu o coração acelerar. Projetos emocionais são, geralmente, vistos como acessórios em instituições de ensino. Mas aqui, vimos algo diferente. Vimos impacto real, envolvimento familiar, melhora no desempenho geral e, acima de tudo, uma transformação humana que não pode ser ignorada. Fez uma pausa mais longa. Por isso, informamos que o Espaço Sofia será incorporado oficialmente ao currículo da escola, com investimento ampliado e possibilidade de replicação em outras unidades da rede. E, olhando diretamente para Lara, completou, sob sua liderança. Um instante de silêncio. E então, aplausos. Fortes. Longos. Lara levou as mãos ao rosto, sem conseguir conter as lágrimas. Olhou para os alunos. João Pedro sorrindo pela primeira vez sem vergonha. Beatriz chorando escondida atrás do mural. Caio gritando um "eu sabia", no meio da plateia. E Gustavo, ali ao lado, com os olhos marejados e o sorriso de quem viu um sonho antigo finalmente se tornar real. Naquela noite, depois da cerimônia, a escola ficou vazia. Lara permaneceu sentada no Espaço Sofia, sozinha, observando os cartazes ainda pendurados, os recados rabiscados com letras infantis. Gustavo apareceu na porta, apoiado no batente. Você fez o que nem eu consegui fazer, disse. Nós fizemos. Juntos. Ela se levantou. E não acabou. Ainda tem tanto por fazer, eu sei. Ele caminhou até ela. Mas agora, pelo menos, a gente sabe que é possível. Acha que sua esposa estaria orgulhosa? Ele sorriu, sem hesitar. Não. Ela estaria emocionada. Lara olhou em volta uma última vez antes de apagar a luz. O Espaço Sofia agora era mais que um núcleo. Era um legado vivo. 2 meses se passaram desde a cerimônia que mudou os rumos da escola Santa Madalena Sofia. Era fevereiro, início de um novo ano letivo, e algo pairava no ar, como se, ao cruzar os portões da escola, alunos e funcionários percebessem que aquele lugar, de alguma forma, já não era mais o mesmo. O Espaço Sofia agora tinha uma equipe formada. Lara seguia como coordenadora, ao lado de Caio, uma nova assistente pedagógica e uma psicóloga voluntária que comparecia 2 vezes por semana. Mas, mais do que profissionais, eram pessoas que acreditavam na escuta como ferramenta de transformação. As paredes foram pintadas com murais feitos por alunos, com frases que eles mesmos haviam escrito.
Uma delas, escrita por João Pedro, ganhou lugar de destaque na entrada. Aqui dentro, o que a gente sente é importante. E o que a gente aprende, também. A escola seguiu com suas atividades comuns, provas, projetos, reuniões, mas havia um cuidado novo em cada processo. Professores que antes evitavam o núcleo agora indicavam alunos para atividades específicas. A coordenadora Inês, mais discreta desde a reestruturação, se manteve distante, mas respeitosa. Até mesmo Dona Márcia, ainda resistente, passou a frequentar discretamente algumas reuniões de planejamento coletivo. Lara, por sua vez, encontrou um novo ritmo. Já não precisava correr desesperadamente para resolver tudo sozinha. A saúde de sua mãe, agora acompanhada por uma equipe especializada do hospital universitário, estava estabilizada. Pedro Henrique ingressara no novo colégio, e voltava para casa com histórias animadas e notas que não via desde a infância. Ela ainda se emocionava com frequência, mas agora as lágrimas vinham de gratidão. Num fim de tarde qualquer, enquanto arrumava algumas pastas no núcleo, João Pedro entrou apressado, carregando um envelope nas mãos. Professora, preciso te mostrar isso. Ela se ajoelhou diante dele. Pode mostrar. O menino abriu o envelope. Dentro, havia um convite oficial. Sua história, o castelo que aprendeu a abraçar, havia sido selecionada para ser publicada em uma coletânea nacional de contos infantis. Eu tô dentro de um livro, disse ele, com os olhos arregalados. Lara sorriu, sentindo o coração transbordar. Você é um escritor agora, João. Um escritor de verdade. Ele a abraçou com força. E naquele abraço, ela soube que tudo havia valido a pena. As noites em claro, os desafios, os enfrentamentos. Porque ali, naquele gesto simples, havia a prova concreta de que algo havia mudado, e não apenas fora, mas dentro de cada um deles. E dentro dela mesma. 2 anos depois, Lara caminha pelos corredores de uma nova escola, em outra cidade do interior, convidada para implantar o projeto Espaço Sofia como política pública municipal. Em sua mochila, carrega o primeiro exemplar publicado do livro de João Pedro, agora premiado. Ao passar por uma sala, vê uma menina de olhos tristes, sentada sozinha. Ela se aproxima devagar, sorri e diz: "Posso sentar com você?" A menina sente, e ali, sem alarde, uma nova história começa. Porque quando alguém aprende a escutar de verdade, nenhuma escola volta a ser só um lugar de paredes. Se essa história tocou você de alguma forma, seja como educador, aluno, mãe, pai ou apenas alguém que acredita no poder da empatia, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal. Transformações reais começam em pequenos gestos. E você pode ser o próximo a abrir uma janela num castelo fechado. Deixe nos comentários o que essa história despertou em você. Quem sabe, a sua escuta também mude a vida de alguém. Porque toda grande mudança começa quando alguém tem coragem de sentir.